Eu vi muitas mentiras eles falarem aqui. Nós trazemos todos os lados, você sabe disso. Por isso que eu fiz questão também de vir, não só por uma promessa, mas para esclarecer essas coisas. Porque é muito simples essas pessoas virem aqui e falar mentira, cara. Porque ele subia lá com os documentos, que ele vai ter que depois se justificar isso. Ele subia com os documentos aqui, ó, batom na cueca. Mas batom na cueca é de quem? Nome de quem? Não, você precisa mandar os caras embora. Mas vou mandar embora por quê, cara? Se não tem nenhuma prova, não existe nada. Me dá um motivo. Não, você precisa mandar embora, senão um grande jornalista vai explodir isso aqui. A polêmica da Vaidbet. Eu fui o primeiro, e tem várias testemunhas na minha sala, eu fui o primeiro a falar para ele assim, vai para a delegacia, manda o cara explodir, se alguém deve que pague, amigo. Manda explodir. Se eu devo alguma coisa, calma aí, amigo, vem para cá. Ao contrário, cara, sou homem. Fui o primeiro a falar para ele, se alguém deve, cara, que pague, exploda. Como é que ele sabia que estava com um grande jornalista, esse documento que estava na mão dele? Estava na mão dele ali. Ele mostrou para mim, mostrou para o Sérgio, tem testemunha disso. Então, como é que ele fala isso? Como é que ele sabia disso? Como é que ele sabia que o dinheiro estava na conta dessa mulher? É isso que ele vai ter que explicar depois. Ele está na ética também. O Rubão está na ética também. Aí puxaram só o meu processo para impeachment. Ele falou que contratou uma detetive. Por que ele contratou? Isso é motivo para ele ser expulso do Corinthians, cara. Por que ele fez isso? Por que ele fez isso? Por que ele não resolveu internamente? Que depois ele veio pedir desculpa para mim e falou que errou. Jurou pelos filhos dele, pediu desculpa, só que ao mesmo tempo fica trabalhando para isso, cara. Pô, se eles querem ser a presidência do Corinthians, cara, faça o que eu fiz, trabalhem incansavelmente, que eles não têm condição para isso, não tem voto, não tem carisma. E hoje eu te falo que não tem competência também para isso. Pô, vai lá, trabalha, daqui 2 anos tem eleição, cara. Faz, se candidata e ganha como eu ganhei. Eu era um Zé Ruela no clube, eu era um cara que só praticava o meu esporte, amigo de todo mundo, consegui um carisma, consegui arrastar voto, porque eu sempre joguei futebol razoavelmente bem. Cara, fiz uma amizade que quem elege ali é o maior departamento colegial do clube, é o Canindé, o Rachão, são turmas de 60, 70, 80 pessoas cada turma, são 13 turmas, que é o que joga dia e noite, sol, chuva, frequenta o clube o ano todo. Então, cara, vai lá se candidata. Agora, não tenta tomar uma coisa na mão grande que não vai tomar, cara, não vai conseguir. Não é me sufocando financeiramente, não é me sufocando emocionalmente, mexendo com a minha família, tirando o nosso brio, tirando o nosso caráter. Porque esses caras têm filhos, cara. Eu quero saber se eles dão o mesmo exemplo para os filhos dele, o que eles fazem. Porque para os meus filhos eu dou exemplo, cara. Eu sou família. Eu dou educação, eu dou caráter, eu ensino a ter caráter. Então eu quero ver se esses caras fazem a mesma coisa. Porque esses caras fizeram comigo durante esse ano foi cruel, cara. Sem dar direito à resposta, sem ter provas de nada. Aliás, eles vão ter que explicar como é que eles estavam. De fato, não tem nenhuma prova contra você, presidente do Corinthians, Augusto Melo, nessa história da Vaidbet. Desculpa, tá? Eu quero até embalar uma pergunta relacionada à Vaidbet, que é uma dúvida do torcedor, que o torcedor ele olha assim, presidente, ele fala assim, o Corinthians não deve nada no caso da Vaidbet, a Vaidbet foi lá e deixou o Corinthians, certo? Por que o Corinthians não vai lá e fala assim, paga a multa aqui? Vamos lá, Fabrício. A gente quer essa grana dessa multa. Vamos deixar mais uma vez esclarecido. Quem trouxe a Betano pro Corinthians foi o Rubão. Foi ele que trouxe a Betano. Que não chegou a chegar, né? Era a empresa que eu estava negociando. Rubão, Betano e Pixbet. Vamos lá, desde o começo. Ganhamos a eleição, um tumulto lascado, meu telefone 24 horas tocando, muitas ofertas, muitas propostas. A Pixbet já estava. Já estava, mas eu estava negociando. Sim. Vamos lá. Então, era muito compromisso, muitas coisas, conturbado, clube lotado, muitos pedidos, muitos isso, aquilo, formando diretoria e composição. Eu estava negociando com a Pixbet, que já estava na camisa, e com a Betano, que chegou através do Rubão. E, de repente, a história, depois que eu fico sabendo que o intermediário procurou o Sérgio, que era amigo do Sérgio, que tem uma empresa, e o Sérgio estava indo viajar e pediu para procurar o Marcelinho. Ele procurou o Marcelinho chegou até mim, eu estava no clube, e eu não dei a mínima, porque eu não conhecia a Vaidbet. Para mim, já ia fechar praticamente com o Betano ou com a Pixbet, só que a Betano cobriu, então para mim estava certo já fechar com uma dessas empresas. E eu não dei a mínima, falei, Marcelinho, vê para mim aí, cara, toca, porque eu falei, a gente estava tendo tantas propostas e tantas curiosidades. E eu não dei a mínima, por não conhecer, né? A gente nunca pode desprezar ninguém, mas não é isso. É que a gente estava numa correria e eu falei, Marcelinho, toca isso para mim. E durante esse dia, o Rubão resolveu dar um almoço na casa dele em Peruíbe, né? Pra gente estar junto, comemorar o final do ano, porque ia chegar, acho que, o ano novo. Eu tinha uma viagem marcada. E ele até convidou minha família, convidou minha irmã, foi minha irmã. E aí o Marcelinho chegou, presidente, foi muito rápido assim, ó, porque eu até achei muito estranho. Aí o Marcelinho falou para mim, presidente, tem a reunião, acho que dia 27, se eu não me engano, marcamos a reunião, era 2, 3 dias depois.
Marcamos a reunião, falei, pô, Marcelinho, eu tenho um compromisso, né? Fiquei de almoçar com a minha família no Rubão. Poxa, não, o presidente vai estar aqui, né? Só para conversar, para se conhecer, né? E depois você vai para o seu compromisso, atrasa um pouquinho. Falei, então tá bom, vamos lá. Né? Aí cheguei lá, já começamos a tratativa. Pô, foi ótimo. Foi aquele 27 de dezembro. Isso. Já começamos a tratativa, só eu e o presidente. Tinha o Marcelinho, tinha mais outra pessoa, tinha o CEO deles, mas só eu e o presidente, a gente discutindo, conversando. E aí, como eu tinha a proposta da Betano, eu falei, ó, tem uma proposta assim, assim. Aí ele queria o futebol feminino também, ele queria o futsal, se eu não me engano, ou a base, acho que futsal. Aí eu comecei a pedir, eu cheguei a 130 milhões. Se você quer essas outras propriedades, vai ter que aumentar mais 10 milhões cada uma, né? Porque a visibilidade é a mesma. Aí briga-se pra cá, briga pra cá, 120, tá bom, tudo certo, tudo certo. Ele ainda ficou... Aí, dali eu fui, né? Falei, ó, tudo certo, tudo certo. Marcelinho, aí você já sabe o que faz, manda as coisas pro... Mas é normal o diretor administrativo cuidar de um... Não foi ele que cuidou. Não, é normal, é normal. É natural. É natural. É porque o que chamou a atenção até na Não deveria ser o marketing. Não, aí sim, foi colocado na hora, o marketing jurídico e financeiro. Aí é colocado tudo na hora. Só que como as propostas chegaram pelo Marcelinho, como chega no intermediário, vem até mim, sim, eu discuto normal. e depois aí eu coloco as pessoas competentes para isso. Ali só acertamos que está fechado, só. Dali, o Marcelinho já deu tudo para o jurídico, para o compliance, tudo para o jurídico para levar para o compliance, para o marketing, que discute propriedades, e para o financeiro. Ou seja, desde o primeiro dia só existe um contrato de intermediário que é o menino lá. Que é a empresa. Eu não sabia o nome dele, era empresa. Alex Cassundé. Isso, era empresa. Não tem um e-mail desse cidadão, resolveria o BO, te livraria isso aí, não Sim. tem um e-mail dele? Ó, não, o que eu sei até aqui, o que eu sei é assim, porque é muito intermediário, não tem. Jogador, então, você não acredita, cara. Tem o caso de jogador aí que até 2 intermediação, teve com o jogador quase que eu perco para não pagar. Tem porque um e-mail, um WhatsApp, acabava essa polêmica. Mas deixa eu te falar, só que aí foi o jurídico que tratou com eles. Dali para lá foi jurídico, foi marketing, foi financeiro, tudo tratado. Foi feito um contrato só, sem aditivo, sem nada. Foi feito um contrato que o Corinthians aprovou, o jurídico, o compliance do Corinthians aprovou, que com certeza o jurídico e o compliance deles aprovou, porque ninguém assina um contrato de 370 milhões sem olhar. Não teve problema nenhum com a intermediadora que foi aprovada, não teve nenhum problema com a patrocinadora que foi aprovado. Ponto. Tudo certo, mesmo contrato, veja bem. 6 meses depois, vem a história do desfecho do contrato. Eu estava até na Europa, não estava aqui. Aí vem o desfecho do contrato, tá bom. Então eles tiveram a segunda oportunidade para, tipo assim, não é essa intermediadora. Eles não assinaram um contrato de 370 milhões sem olhar. Então eles poderiam ter falado, não é intermediadora. Não é essa que a gente indicou. Tá bom. Agora, 1 ano depois, veio-se falar isso. Por quê? Ficou um resíduo que nós cobramos. Agora, nós não podemos cobrar uma coisa agora que ainda não está aprovado. Então tem que esperar o término do processo. Para aí sim ir atrás para pegar a multa. Se o Corinthians é culpado ou se eles são culpados. Se eles são culpados, nós vamos acionar, existe uma multa e tem que ser cobrada. Nós não podemos cobrar enquanto não for provado isso.